registrada como cannabis sativa L. E aí nós temos as subespécies, né? Então, cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, e alguns ainda falam da cannabis sativa Afeganistã. A cannabis sativa ruderalis é conhecida como cânhamo, que nada mais é do que um anagrama da palavra maconha. Ela tem baixa concentração de THC e ela é muito utilizada por conta da fibra. Pode já fazer. Ela também, para quem não gosta do nome maconha, então ela esteve presente na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, com o nome de maconha. Pode passar, já falei. Aqui, então, como vocês podem ver, então, as subespécies elas têm diferenças, tanto na sua estrutura física quanto na sua estrutura química. Então, a maior concentração de princípios ativos da cannabis nós vamos encontrar nas flores das plantas femininas. Então, elas estão nos tricomas, né, que são glândulas secretoras que ficam na camada cuticular. Então, são nessas glândulas onde nós encontramos a maior concentração de princípios ativos. Não é só THC, não é só CBD, são cerca de 1.300 compostos, sendo cerca de 150 canabinoides diferentes, agrupados em 11 famílias. E a interação entre esses canabinoides, que é o que a gente chama de efeito comitiva, que é o que vai potencializar a ação dessa planta, né? Então, assim, não só os canabinoides fazem parte do efeito comitiva, os terpenos também fazem parte desse efeito comitiva. Então, eles vão modular o efeito dos canabinoides, aumentando a interação entre eles. Também vão regular o efeito psicoativo dos canabinoides, e são eles que vão também regular a quantidade que deve ser absorvida pelo cérebro. Então, além disso, né, ele tem também as suas próprias ações terapêuticas, né, indicações terapêuticas, e são responsáveis também pelas características organolépticas, como sabor e aroma. Temos também os flavonoides, então os flavonoides também têm ação terapêutica e também são responsáveis pelas características organolépticas, principalmente pela coloração. Inclusive, em 1985, foi extraído a canaflavina A e B, que estão nos flavonoides. E foi comprovado que ela tem 30 vezes mais eficácia do que a aspirina e sem todos os efeitos colaterais da aspirina. E aí a paciente, por exemplo, vai de Parkinson, Alzheimer, e fala, pô, eu preciso tomar THC, eu preciso só tomar CBD. Na verdade, ele precisa da maconha, porque ele precisa de todos os compostos. Ele precisa de THC, ele precisa de CBD, ele precisa de CBG, e ele, inclusive, precisa do THCA, que são o quê? Os canabinoides na forma ácida, que são os canabinoides os quais não passaram pelo processo de descarboxilação, que é o quê? Que é o processo de aquecimento. Então, quando a gente tem a planta in natura, a gente tem os canabinoides na forma ácida. Então, esses canabinoides também têm ação terapêutica. Quando a gente passa pelo processo de aquecimento, que é o processo de descarboxilação, a gente encontra os canabinoides na forma ativa. Então, é aí que a gente vai encontrar o delta-9-THC, o CBD, o THCV, então, vários outros canabinoides. E quando a gente está com a planta in natura, que a gente passa pelo processo de envelhecimento, que é um processo de cura, por exemplo, o THCA, ele vai oxidar liberando o CBN, e o CBN vai potencializar a ação do THC. Então, aqui, mais uma vez, o efeito comitiva, né, e todas as etapas da planta são utilizadas para a produção do medicamento. Pode passar. Aqui, então, o THC, né, o grande vilão. Então, todo mundo fala, ai, meu Deus, o THC faz mal. Na verdade, não. Na verdade, o THC, inclusive para várias doenças, principalmente as degenerativas e várias outras doenças, o THC ele é amplamente indicado. Então, quando a gente utiliza o THC junto, a gente tem uma resposta terapêutica muito maior. Por quê? Porque o THC ele tem ação bactericida, anti-inflamatório, analgésica, corticoide. Ele é 2 vezes mais potente do que a hidrocortisona, sem todos os efeitos colaterais da hidrocortisona. Ele é imunorregulador, neuroprotetor, regeneração cerebral, aumenta a proliferação de neurônios no hipocampo. Então, ele melhora a memória. Mais? Para frente. Aqui. Então, é por conta de todas essas indicações terapêuticas que o THC é muito importante. Então, ele é tão importante quanto o CBD e como qualquer outro canabinoide presente na planta, né? Então, aqui ele vai aumentar a proliferação de neurônios. Então, né, aquilo, né, que a gente falava... Pode passar?
Aquilo que a gente falava que queimava o nosso neurônio, na verdade, não. Na verdade, ele protege o nosso neurônio e ele promove a neurogênese. Por isso que as doenças degenerativas, ele é amplamente indicado. Então, tem até esse estudo aqui que diz, né? A maioria das drogas de abuso supre a neurogênese. Apenas a cannabis promove a neurogênese. Então, aí nós temos também aqui o canabidiol, né? Então, hoje em dia, todo mundo fala, eu estou tomando óleo de canabidiol. Está tomando óleo de canabidiol se estiver utilizando ou ele sintético ou ele isolado, porque senão está tomando óleo de maconha. Aí pode ser rico em CBD, rico em THC ou rico em qualquer outro canabinoide, dependendo da cepa que é utilizada. São mais de 3.000 cepas existentes no mercado e cada uma tem um perfil bioquímico. Então, cada uma tem concentrações diferentes de canabinoides, terpenos, flavonoides. Então, o CBD aqui a gente tem uma ampla indicação terapêutica, não porque ele é melhor do que os outros canabinoides, ele é só mais estudado do que os outros canabinoides. E aqui, então, ele é tão importante, mas ele, utilizado junto com os outros canabinoides, ele ainda fica mais potente. Então, aqui, por exemplo, ele é um potente antioxidante. Ele é mais forte do que a vitamina C e do que a vitamina E. Porém, quando a gente utiliza ele junto com o THC, ele ainda se torna um antioxidante mais forte ainda. Ele ainda vai inibir os efeitos colaterais do THC, que é, por exemplo, a euforia, a ansiedade. Então, é o que a gente chama de efeito colateral, porque quando a gente está falando de um medicamento, a gente não quer o efeito psicoativo, a gente quer o efeito terapêutico. E quando a gente utiliza eles junto, a gente consegue inibir esse efeito colateral. É ainda um potente neuroprotetor, porém, quando utilizado junto com os outros canabinoides, ele fica ainda mais potente. Temos aqui também os outros canabinoides. Então, aqui, por exemplo, o canabicrômeno. Então, ele é superior ao THC e ao CBD na ação antifúngica e bactericida. Então, e ele também não tem o efeito psicoativo. Temos aqui, então, os canabinoides na forma ácida, que nós encontramos na planta in natura. Então, eles também têm uma ampla indicação terapêutica. Temos aqui também o THCV e o CBCA, então eles reprimem o apetite. Então, por isso que é importante saber qual cepa está sendo utilizada, porque às vezes você vai dar lá uma cepa para um paciente que você precisa aumentar o apetite, mas se ela for rica nesses canabinoides, você vai inibir o apetite. Temos aqui também o CBG, ele é precursor de outros canabinoides e ele ainda é mais potente na ação bactericida e fungicida do que o THC, do que o CBD e do que o CBC. E ele ainda também vai amortecer essas atividades psicoativas do THC. Então, ele é importantíssimo para quem tem síndrome de Crohn, quem tem câncer, por conta dessa ação bactericida e antifúngica. Temos aqui também o CBN, né, que ele vai aumentar o efeito do THC. Ele é muito utilizado para quem tem problema imune, né? Então, isso daí a gente vai conseguir ter uma maior concentração de CBN de acordo com o tempo de cura. Então, é muito importante o cultivo, né? Quanto tempo você vai deixar no processo de cura? Então, tudo isso vai interferir na formação de novos canabinoides. E temos também, além dos canabinoides, além dos terpenos, além dos flavonoides, a raiz também, ela tem indicação terapêutica. Ela não contém canabinoides, mas ela é amplamente indicada para dor, para contusão, como anti-inflamatório. Temos aqui também as sementes, né? Então, a semente ela é fonte de proteína e nutrientes, então ela é fonte de ômega 3, 6, 9, fonte de fibra, de ferro, de cálcio. Buda, inclusive, antes da sua elevação espiritual, ele ficou 6 meses se alimentando simplesmente de uma única semente de cânhamo. E é por conta dela ser riquíssima em todos esses compostos, né, que ela vai ter uma ampla indicação terapêutica. É por isso que ela funciona para várias doenças, porque ela é riquíssima em componentes. E, além disso tudo, nós ainda temos o nosso sistema endocannabinoide, que nós começamos a descobrir ele na década de 90, e que nem nas faculdades se estuda ele ainda. Então, como todos os outros sistemas, nós temos o sistema endocannabinoide, e aí tem até essa frase, né, de cientistas do Instituto Nacional de Saúde que diz: modulando a atividade do sistema canabinoide, podemos interferir em quase todas as doenças que afetam os humanos. Então, é por isso que ela serve para a maioria das doenças. Né? Então, assim, nós temos receptores no nosso organismo inteiro, onde eles ficam em maior concentração no nosso cérebro e no nosso intestino. E, inclusive, nós produzimos os endocannabinoides. Então, eles vão funcionar como um esquema de chave e fechadura. Então, o nosso organismo produz e se liga a esses receptores que tem no nosso organismo.
E quando nós vamos ficando mais velhos, ou quando nós temos algum tipo de doença, nosso organismo ele diminui a produção desses endocannabinoides. E é por isso que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides. E é aí que a gente vai fazer essa reposição através dos fitocannabinoides. E cada indivíduo tem uma deficiência nesse sistema endocannabinoide. Por isso que cada paciente tem uma resposta terapêutica melhor a um determinado canabinoide. Então, a gente tem paciente, por exemplo, autista, gêmeos, que ambos têm mesmo sexo, mesma idade, né? Tudo igualzinho. Cada um responde a uma cepa diferente, a uma dose diferente. Então, tem essa frase aqui que diz, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, nós somos seres únicos e cada um tem uma deficiência diferente. Cada um tem uma dose diferente, cada um necessita de uma cepa diferente, mesmo que seja para o mesmo diagnóstico. E cada indivíduo ainda precisa de uma forma farmacêutica diferente, né? Então, assim, dependendo do diagnóstico dele, ele precisa de uma forma farmacêutica diferente. E somente a farmácia de manipulação pode fazer esse tratamento tão personalizado, esse tratamento tão individualizado, né? Então, a farmácia de manipulação ela está totalmente preparada para poder fazer esse tratamento personalizado. Inclusive, ela atende a portaria 344. A farmácia de manipulação ela já trabalha, inclusive, com opioides, inclusive com vários outros medicamentos que podem levar à morte, coisa que com a cannabis não acontece. Olha só a cannabis ali em cima. Ela é 100% segura. Então, a gente comparando até com um simples fitoterápico aqui, uma cava-cava, ela é muito mais segura. Né? Então, assim, ela não tem riscos. Né? Inclusive, a farmácia de manipulação também está preparada para fazer a transformação, assim como ela já faz com outros medicamentos, quando a gente não encontra no mercado na dose ideal e na forma farmacêutica ideal, que são os produtos industrializados. E não é uma novidade a cannabis na farmácia. Então, os nossos ancestrais eles já utilizavam a cannabis na farmácia. Né? Então, ela já era vendida nas farmácias. E nos Estados Unidos, hoje em dia, já existem os dispensários, onde cada um pode escolher a melhor cepa, que vai ter uma melhor resposta terapêutica para o tratamento dele. Então, um único frasquinho, numa única dose, com uma única cepa, vai ajudar algumas pessoas, vai, mas não vai resolver o nosso problema, porque é um tratamento totalmente personalizado. Na década de 30, existiam mais de 30 produtos disponíveis nas farmácias, né, de todo o Brasil e pelo mundo todo. E podem ser utilizados, então, por todas as vias de administração a cannabis. Então, todas as vias são indicadas, inclusive a inalada. É lógico que não na forma de cigarro, né? Porque a fumaça pode causar dano. Mas, por exemplo, um paciente que tem dor crônica, um paciente que tem enjoo, ele não vai esperar 1, 2 horas para ter efeito via oral. Quando a gente usa inalado, a gente, dentro de 10 a 15 minutos, a gente consegue ter a resposta terapêutica, a gente consegue dar um alívio imediato para aquele paciente. Né? E, assim, a melhor forma seria o vaporizado. Inclusive, nos Estados Unidos, o próprio plano de saúde distribui esse aparelho chamado Vulcano, onde a pessoa pode, o paciente ele pode, inclusive, ver qual a temperatura para saber qual canabinoide ele vai querer estar ativando na utilização. Aí a pessoa fala, mas vai vaporizar, vai dar problema no pulmão, tem um monte de gente aí com problema. O problema não são os canabinoides. O problema é a falta de regulamentação, porque daí não tem uma regulamentação, as pessoas fazem de qualquer jeito, como foi feito com os vaporizadores, onde eles colocam vitamina E para ser inalada. Então, não é da maconha que as pessoas estão tendo problema no pulmão, e sim do veículo utilizado, mas a culpa sempre cai na maconha, né? Aqui, em 1905, inclusive, existiam as cigarrilhas Grimaud, onde era vendido nas farmácias. Inclusive, os médicos indicavam para a criança. Então, eles pediam para os médicos fazer tipo cabaninha nas vias respiratórias, soltar aquela fumaça para que a criança pudesse expectorar e eliminar o catarro. Então, ela era utilizada para asma, depressão, insônia, catarro. Aqui, então, uma curva, né? Então, assim, quando a gente utiliza ela inalada, rapidinho a gente chega no pico máximo de ação, mas rapidinho ele sai da corrente sanguínea. E quando a gente usa via oral, ele vai demorar 1, 2 horas para surtir o efeito, porém ele fica por mais tempo na corrente sanguínea. Uma substância totalmente segura, então ela não tem receptores em determinadas partes do tronco cerebral, então ela não tem perigo de dar uma parada cardiorrespiratória, então é uma substância que não leva à morte, a não ser que nem aconteceu nesse acidente, né, que o cara foi esmagado por 500 quilos de maconha, ou nesse estudo que fizeram com os macacos, onde eles colocaram máscaras no macaco, soltando maconha ali, tipo,
Eram 63 cigarros por dia, de 5 em 5 minutos por 3 meses. Então, lógico que eles morreram intoxicados, mas não pelos canabinoides, e sim por hipóxia por conta da fumaça. Ou a nossa lei, né? A nossa lei é onde traz mais vítimas, né? Então, essa proibição é onde está trazendo o maior número de vítimas. Ou a falta da regulamentação por conta da falta do medicamento, como aconteceu assim com o Pedrinho, o primeiro paciente que eu atendi, né, que eu acompanhei pela associação, e o que vem acontecendo com todas essas crianças e com todas essas pessoas que estão morrendo por conta da falta de regulamentação, por conta da falta de remédio no Brasil. E por que não pode ser um medicamento de primeira escolha? Por que o paciente primeiro precisa passar por todos os tratamentos? Muitas vezes eles chegam totalmente detonados, não é nem da doença, é do tratamento e dos remédios que eles vêm tomando. E quando ele começa a utilizar a cannabis, porque o médico fala, olha, não tem mais o que fazer, eles vêm procurar a maconha. É aí que eles encontram, então, eles têm uma melhor resposta terapêutica, com menos efeito colateral, e eles ainda vão desmamando de todos os outros medicamentos. A gente está falando de uma planta, gente. Tem efeito colateral, reação adversa? Lógico que tem, mas não tem nem comparação com a reação adversa e com os efeitos colaterais dos outros medicamentos, onde eles podem causar perda de movimento, perda da visão, parada cardiorrespiratória e podem levar até a morte. A tolerância dele não se desenvolve rapidamente, então a dependência, então a gente pode ver aqui a cannabis, 9,1% de dependência. Olha o tabaco, 31,9%. Então, olha onde está o grande risco, né? Então, algo que não traz benefício nenhum para a nossa saúde. Contraindicação, então, se a pessoa for alérgica a algum dos compostos, ou temos que ter cautela na administração. Então, se a pessoa tiver tendência à psicose, síndrome do pânico, ansiedade, na adolescência, na esquizofrenia, não é que a pessoa não pode utilizar, mas a gente vai ter que ver uma cepa ideal, numa dose ideal, para ela estar utilizando. Inclusive, na USP de Ribeirão Preto, está sendo desenvolvido um estudo do uso de extratos ricos em CBD para o tratamento da esquizofrenia. Gestação e lactação, então, né, todos os estudos dizem, não, proibido, faz mal. Mas todos os estudos, a maioria deles, né, na verdade, são feitos com mulheres que não utilizam só a cannabis. Elas utilizam cigarro, álcool, crack, cocaína, né? Tem o contexto social ainda de como elas vivem, né? E esse estudo é um estudo interessante porque ele foi feito numa comunidade lá na Jamaica, onde as mulheres só utilizavam a cannabis. E o resultado foi: não obteve complicação esperada como má formação e baixo peso. Pelo contrário, todas se mostraram muito saudáveis e até melhor. Se socializavam e faziam contato com os olhos mais rapidamente, além de se interessarem mais facilmente pelas coisas. Elas foram acompanhadas até os 5 anos de idade, porém o INAD, que era o instituto que patrocinava, ele cancelou porque ele queria uma resposta negativa e a resposta deu positiva. E por que é tão importante para a mulher? Porque as mulheres, além de ter todos os receptores que os homens têm, a gente ainda tem grande quantidade de receptores no útero, na trompa de falópio, no ovário, na vagina, na vulva. Inclusive o leite materno produz canabinoides. Né? Então, assim, foi inclusive agora em 1993 encontrado numa tumba em Israel uma jovem, né, que estava gestante, com maconha na região pélvica, então atestando que ela utilizava ou para uso religioso ou para uso medicinal. Então, por que não pode ficar a critério do próprio médico e da própria mãe, né, analisar o risco-benefício? Porque o que é melhor? Uma mãe usar um fitoterápico com baixo efeito colateral, alta resposta terapêutica, ou usar um opiáceo, ou usar tipo um antidepressivo, um remédio para epilepsia? Então, cabe ao médico e à mãe decidir o risco-benefício, se vale a pena ou não. Lógico que a mulher não vai ficar fumando durante a gestação o dia inteiro, mas a gente está falando de um tratamento, né, de um medicamento. A mesma coisa como acontece com ondansetrona, né? Então, existem os alertas, né, do governo falando sobre o risco e cabe cada um decidir se vale a pena ou não. E aqui nossos ancestrais, inclusive, já utilizavam, né? Então, aqui, ó, 70 depois de Cristo, usado para hemorragia pós-parto, para risco de aborto, né? Para melhorar contrações uterinas na hora do parto. E, assim, já existem estudos, né? Então, até hoje fala, porque nada tem estudo. Existem os primeiros relatos do uso terapêutico em 2737 a.C. Então, já existia indicação terapêutica. Em 1889, já existiam os primeiros relatos do uso da cannabis para epilepsia.
para epilepsia. Em 1839, então, o médico britânico Charles Nash, então, ele relatou, né, num jornal sobre a preparação de Indian hemp, ou ganja, onde conclui que a maconha medicinal é um remédio anticonvulsivante de maior valor. Isso em 1839, eles já sabiam que era um grande medicamento para convulsão. 1889, então, foi publicado na revista The Lancet, né, então, para o tratamento da dependência ao ópio, reduzindo o desejo. No final do século XIX, ele era amplamente utilizado no tratamento da abstinência, da morfina e do álcool. Então, a gente fala em porta de entrada e, na verdade, olha lá, nossos ancestrais já sabiam que era uma porta de saída, né? Em 1961, então, lança-se a guerra às drogas, onde, na verdade, a guerra às drogas é uma guerra contra o ser humano, é uma guerra contra uma planta, a gente está guerreando contra uma flor, e onde as vítimas são as crianças, tem um monte de vítimas aí, ó, que continuam morrendo por conta dessa guerra às drogas, onde a gente não precisa de guerra, a gente precisa de paz. Né? E aí tem até essa frase aqui de uma associação amiga, né, da Abra Cannabis, que fala: contra o tráfico e o capital, maconha no quintal. Então, é a gente poder ter essa liberdade de a gente poder utilizar o medicamento e acabar dessa forma com o tráfico e com essa guerra às drogas. 2015, então, foi permitido, né, a importação do medicamento. Ótimo, pode importar. Mas e o preço num salário mínimo que a gente tem hoje em dia, onde a grande maioria das pessoas não consegue ter acesso, né? Olha o quanto milhões o nosso governo está gastando para cumprir mandado de segurança, para poder fornecer para essas pessoas esses produtos importados. Sendo que o nosso país, o nosso Brasil, ele tem plena capacidade para o cultivo. A gente tem uma grande extensão territorial e a gente tem plena capacidade de fazer um cultivo tanto a nível industrial quanto num cultivo caseiro. E isso não é uma novidade, isso já acontece. São cerca de 63 habeas corpus já no Brasil, cerca de 63 pessoas já cultivando o seu próprio medicamento. A gente, pela Associação Cultive, a gente auxilia os pacientes a fazerem essa extração, né, esse medicamento de uma forma padronizada. E, inclusive, os juízes, no HC, eles estão citando a Cultive e eles estão pedindo que, para a pessoa poder cultivar, ela faça o curso para ela poder aprender a cultivar de uma forma mais padronizada. E olha aqui as respostas, né, de um cultivo nacional, um cultivo caseiro, cada um fazendo na tua casa. Então, aqui a Clarion, filha da Cidinha, presidente da Cultive, com síndrome de Dravet. Então, ela teve redução de 80% dos medicamentos, das crises, 75% de redução dos medicamentos. Teve uma redução das crises de 1 hora para 1 minuto, melhora no cognitivo, na fala, sudorese, não tem mais apneia, melhora no equilíbrio. Ela está se alfabetizando, ela não tem mais internação desde 2014, ela vivia internada. Tem aqui também o Murilo, todos esses com HC cultivando dentro do seu quintal. Em 2014, ele iniciou um extrato isolado, rico em CBD, teve já nas primeiras semanas melhora na fala. Após fazer o curso da Cultive em 2017, ele reduziu 90% das crises e 90% dos medicamentos. Aqui a Carol também, com síndrome de Dravet, ela tinha 50 crises diárias, aspecto autista, problema de crescimento, coordenação motora, atraso na linguagem, tomava um monte de medicação. 2016, ela começa a usar o extrato isolado, ela teve uma melhora, porém as crises continuavam. 2017, ela entra com extrato artesanal, sem procedência, foi um pouco melhor, mas mesmo assim, ainda não a resposta ideal. 2018, ela começa a cultivar o próprio medicamento de uma forma padronizada, ela começa a melhorar, ela começa a caminhar, hoje essa criança saiu da fralda, ela saiu da cadeira de rodas, ela faz bambolê, ela pula corda, ela tem uma vida normal, gente, a qualidade de vida. Não é só a questão epilepsia, é uma qualidade de vida. E olha só, 1 ano sem crises, com 6 gotinhas. E aí ela parou de tomar um monte de medicamento e os que ela toma, ela reduziu para 1/3 da dose. O Gabriel aqui com autismo, ele retirou 100% dos medicamentos, melhora na comunicação, na autonomia, ele está começando a falar, ele não tem mais agressão, ele se agredia e ele agredia todas as pessoas. Adriana Patrão aqui com câncer, então melhora na dor, ansiedade, enjoo, apetite, 1 ano de remissão da doença. A Gisele, além da qualidade de vida, o tumor dela ainda diminuiu com extrato artesanal. O Gilberto Castro, aqui com esclerose múltipla, ele estava na cadeira de rodas, ele tinha todos os sintomas da esclerose múltipla. Hoje ele está andando, ele está com melhora em todos os sintomas da esclerose múltipla. Essa frase aqui, né, do João Marcelo, também do esclerose múltipla, onde ele diz: a maconha me proporciona um aumento substancial da qualidade de vida.
acalma meus nervos, minha espasticidade. As dores crônicas. A erva pura que eu mesmo cultivo me traz uma alegria imensurável. Há uma conexão bionívoca com a planta, simbiótica. Me torna mais sensível à música, às artes. Me traz paciência para entender questões complexas. Me torna mais humano. Então, ele vai agir no nosso nível físico, mental, emocional e espiritual. Ele vai agir no nosso organismo, porque nós somos tudo, não é separado, né? Fisicamente. Então, ele traz um bem-estar total para o nosso organismo. Aqui o Gabriel também, que teve epilepsia por encefalite viral, então ele teve uma melhora em todos os aspectos, né? Comunicação, autonomia, cognitivo, melhora, redução das crises, na agressão, mas principalmente, gente, na qualidade de vida. Então, essa planta, ela traz qualidade de vida, e não é só para o paciente, mas sim para toda a família, porque toda a família é beneficiada. Um paciente doente, essas mães, esses pais, eles não têm uma vida social, eles não saem de casa. Vocês sabem o que é passar 5, 10, 15, 20, 30 anos sem ter uma noite de sono, porque a todo momento você tem medo do que seu filho tenha uma morte súbita por conta de uma crise de epilepsia. E essa planta, quando chega na casa dessas pessoas, essa flor, gente, quando chega na casa das pessoas, ela traz um alívio, não só para o paciente, mas como para a família inteira. E aqui tem um estudo, uma meta-análise que foi feita comparando o extrato de cannabis isolado, rico em CBD, comparando com o extrato artesanal, que é feito com a planta full spectrum, com a planta toda. Então, foi comprovado que quando a gente utiliza a planta toda, a gente tem uma melhor resposta terapêutica e a gente ainda utiliza uma dose mais baixa. Tem essa frase aqui da Cidinha, diretora da Cultive, que diz: cultivar não é crime, não pode ser crime, lutar pela vida não pode ser crime. A gente está lutando pela vida, né? E, além de tudo, ele dá uma sustentabilidade para o nosso país, ele gera emprego, ele torna solo improdutivo produtivo, ele trabalha também com a fitorremediação, onde solos contaminados com metais pesados, com agrotóxicos, ele recupera. Ele é potente e rico em fibra, né? Então, ele tem uma produção muito melhor do que vários outros. E, inclusive, está escrito na Bíblia, né? Então, assim, disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para você. É uma planta, gente, como qualquer outra, né? Inclusive, aqui na nossa lei 11.343, né? Então, ela é proibida, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar para uso estritamente ritualístico religioso, e também pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita para fins medicinais e científicos. Então, está aqui na nossa regulamentação. Só precisamos regulamentar tanto para o nosso uso religioso, quanto para o nosso uso medicinal e científico. Então, nós temos esses dois caminhos a seguir, né? Então, assim, lógico, é bem importante ter ele industrializado, ele até isolado, sim. Mas por que a gente não pode ter uma planta onde a gente tem uma melhor resposta terapêutica, com menos efeito colateral e, principalmente, que garante acesso a todo mundo, porque todo mundo tem direito, como está aqui na nossa própria Constituição. Pelo princípio da igualdade, a Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o principal direito e compreende, além da própria existência, o direito a uma subsistência digna. Obrigada. Obrigado.